Bom, nessa nossa segunda aula, a gente vai começar a entrar em um conteúdo sobre linguagem propriamente. Vai ser uma aula um pouco mais geral sobre linguagem, em que eu vou tocar em questões essenciais sobre a nossa percepção da linguagem, a nossa percepção dos elementos expressivos do cinema. Eu acho que se você quer entender cinema, se você quer ser um diretor ou quer ser um pesquisador, você precisa entender sobre a linguagem do cinema. Uma linguagem muito complexa que é concebida a partir de vários elementos expressivos. Elementos como a fotografia, a montagem, o roteiro, a atuação. Elementos expressivos que atuam de forma isolada, mas que juntos articulam a unidade daquela obra em questão. A minha principal ideia nessa aula é apresentar de maneira um pouco mais geral as possibilidades audiovisuais e dramáticas da linguagem do cinema e principalmente falar sobre a nossa percepção em relação a esses elementos de forma geral, para depois, ao longo do curso, a gente se aprofundar mais em elementos específicos da linguagem. Eu acho que a coisa mais interessante do cinema é como uma imagem em um filme possui um valor objetivo e, ao mesmo tempo, possui um valor sensorial. E o que eu quero dizer com isso? Quando você vê uma imagem em um filme, um plano, uma cena, essa imagem ela tem um significado objetivo, certo? Um significado objetivo na história do filme, mas ela também te passa uma sensação, ela também possui um valor sensorial. E isso é uma coisa que, na real, vários teóricos falam. O Marcel Martin, nesse livro aqui, chega a comentar um pouco sobre isso. O próprio Mark Cousins também fala disso. Vários teóricos, cada um de maneiras diferentes, falam sobre essa ambiguidade possibilitadora do cinema. Acho que muito da riqueza do cinema nasce dessa ambiguidade, nasce desses dois valores, da correlação entre esses dois valores, entre o valor objetivo e o valor sensorial. E o que define tais valores são os elementos expressivos do cinema. É a forma como o diretor vai usar esses elementos da linguagem, como ele usa a fotografia, como ele usa a montagem, o tom em que ele articula o roteiro. Porque para uma obra ter um impacto, para um filme ter essa ambiguidade poderosa, tais elementos precisam estar em equilíbrio. Eles precisam responder a uma ideia de direção. Porque no cinema, o autor do filme é o diretor. O roteiro possui uma história, o roteiro possui ideias, mas o diretor vai encontrar um modo específico de contar aquilo. E esse modo de contar, muitas vezes, é mais importante do que a própria história em si. Esse modo acaba sendo mais revelador do que a própria história. Vamos pensar em um filme como O Garota Exemplar, do David Fincher, que eu acho que é um trabalho bastante conhecido. Ele é um longa bastante adorado pela sua história, por como essa história se desenvolve. Mas se a gente pensar na forma em que o David Fincher usa os elementos expressivos do filme, existe uma ideia que, claro, reforça essa história, mas que também vai além dela. E que ideia é essa? É uma ideia sobre a dimensão das aparências, sobre como o que a gente vê não condiz com a realidade das coisas, sobre como tal realidade, na verdade, é bastante ambígua e até maleável em algum sentido. Isso, com certeza,
está bastante presente no roteiro do filme, na história do filme, no livro em que o filme é baseado, mas também está na forma em como o Fincher filma as cenas, na maneira em que ele conduz o ritmo da montagem, na maneira em que ele decupa as cenas, no tom da atuação dos atores. Existe uma ideia de direção que quer lidar com essa ambiguidade da aparência e, principalmente, quer lidar com a ambiguidade desses dois valores principais do cinema, desse valor objetivo e desse valor sensorial. O David Bordel, que é um grande teórico de cinema, diz que se analisar o plano inicial e o plano final de um filme, de algum modo você consegue saber sobre o que o filme é. Você consegue assimilar isso de algum modo. Então, vamos fazer esse exercício com o filme do Fincher, né? O primeiro plano do Garoto Exemplar mostra a mão do personagem do Ben Affleck fazendo um carinho na cabeça da sua mulher. E na voz off, ele se pergunta o que ela está pensando, quem ela realmente é. E esse plano, ele tem um valor objetivo, um valor narrativo que é pequeno, porque o filme acabou de começar e você ainda não entende muito bem quem são aquelas pessoas, mas o plano já tem um valor sensorial alto. Ele tem uma música misteriosa de fundo. Quando a personagem se vira para olhar para o marido, ela tem um olhar já meio enigmático. A cor já tem esse tom meio azulado, meio frio, que passa uma sensação gélida. Então, a gente até pode afirmar que o valor sensorial dessa imagem, né, desse primeiro plano, acaba sendo mais alto do que o seu valor objetivo, do que o seu valor narrativo, porque a gente ainda nem sabe quem são aqueles personagens e nem o que vai acontecer com eles. Mas a gente já tem algumas sensações envolvidas ali. Agora vamos até o plano final do filme. O plano final ele é bastante similar ao plano inicial. O personagem passa a mão no cabelo da esposa, mas qual é a principal diferença desse plano final com o plano inicial? A diferença é que o valor objetivo é completamente outro, porque a gente já viu o filme inteiro, a gente já sabe do que ele se trata, do que essa mulher foi capaz, e esse mesmo ato do marido questionar o que ela está pensando já adquiriu um peso muito maior, já adquiriu um significado muito maior, porque a gente basicamente sabe agora que ela é uma sociopata, uma psicopata. Então, agora, no plano final, o valor objetivo dessa imagem, o valor em relação à sua história, acaba sendo mais relevante que o valor sensorial. E se a gente seguir essa lógica do David Bordel, de comparar os dois planos, né, o plano final e inicial, para tentar tirar disso uma espécie de síntese do filme, qual seria essa síntese nesse caso? Se a gente tentar tirar disso uma ideia sobre o filme do Fincher. É justamente essa ideia sobre as aparências, porque é praticamente a mesma imagem, o mesmo ato, o mesmo enquadramento, os dois planos possuem essa aparência muito semelhante, mas possuem significados completamente distintos. Isso foi uma grande sacada da direção do Fincher, começar e terminar com planos iguais, mas que possuem significados diferentes. Isso foi o Fincher usando os elementos expressivos do cinema a partir de uma unidade para passar uma ideia. E ao longo do filme inteiro, a maneira bastante objetiva que o Fincher filma tende a manipular muito bem o espectador. Ele é um filme com planos muito fixos, com uma decupagem
bastante tradicional, bastante formalista até. Decupagem é a forma em que o diretor filma a cena, a forma em como ele separa tudo por planos. A gente vai ter uma aula só sobre decupagem. E a decupagem e a montagem do filme, elas buscam sempre ser muito dinâmicas, elas buscam fluir muito bem, justamente porque o Fincher quer que a gente embarque naquilo. Ele quer que a gente embarque naquele mundo de aparências que ele está construindo e que aos poucos ele vai desconstruindo. E tudo isso através de elementos expressivos, através dessa ambiguidade entre a dimensão objetiva da imagem, o que aquela imagem significa na história, na dimensão objetiva da narrativa, e a dimensão sensorial dela, a sensação que ela passa. No geral, esse filme do Fincher é um trabalho que equilibra essas duas dimensões muito bem. Mas nem todos os filmes são assim. Se a gente pensar, por exemplo, nos filmes do David Lynch, né, que é um diretor americano que possui trabalhos mais experimentais. O Lynch quase sempre vai, na verdade, inverter essa lógica. Ele dá muito mais atenção a elementos expressivos sensoriais e menos a elementos objetivos da história. Nos trabalhos do Lynch, parece que existe até uma hierarquia em que o elemento sensorial está sempre, de algum modo, acima do elemento objetivo da narrativa. É o elemento sensorial que conduz o filme, né? O princípio do filme responde a esse elemento. São trabalhos mais preocupados em propor sensações do que em contar uma história linear, do que em fazer um sentido linear. Obviamente que as imagens dos filmes do Lynch vão ter um significado, mas é um significado mais simbólico e mais abstrato. Então, a gente pode afirmar que todos os filmes, sejam filmes mais narrativos, como o filme do Fincher, né, como o Garoto Exemplar, seja filmes mais experimentais, como os do Lynch, vão trabalhar com seus elementos expressivos a partir dessas duas dimensões, a partir desses dois valores, de um valor sensorial, daquilo que a gente sente olhando a imagem, da nossa relação intuitiva com aquilo e de um valor mais objetivo, daquilo que a gente entende daquela imagem, do que ela representa, da nossa relação um pouco mais racional com ela até. O cinema é uma linguagem tão rica porque, na sua essência, ele consegue trabalhar muito bem com essas duas coisas, com um nível mais racional, mais objetivo e com um nível mais encantatório, mais sensorial. Qualquer filme que você assistir vai explorar de algum modo esses dois aspectos. Alguns vão explorar o aspecto mais objetivo do que o aspecto mais abstrato e vice-versa, mas sempre vai existir essa relação. Geralmente, a gente, como espectador, fica muito preso no aspecto objetivo, no aspecto do significado. A gente quer saber o que aquilo significa na história, a gente quer saber se aquilo é uma metáfora ou o que. A gente deixa de lado um pouco esse aspecto sensorial. A gente deixa de lado, até às vezes, o nosso sentimento em relação ao filme só para tentar entender o filme, entre aspas. Eu acho isso errado, porque uma coisa não é mais importante do que a outra. As duas coisas são importantes e dependendo do filme que a gente está assistindo, pode existir uma proposta radical nesse ponto. O Robert Bresson, que foi um diretor francês, dizia que ele preferia que as pessoas sentissem um filme do que entendessem o filme. Ele preferia que o sentimento chegasse antes do intelecto. Mas, bom,
por que eu estou falando tudo isso? Porque muita gente, quando começa a estudar cinema, fica tentando entender demais os filmes, fica tentando decodificar os filmes e esquece de sentir os filmes, de assimilar essa dimensão sensorial. Uma coisa muito importante da gente pensar é que essa dimensão sensorial, ela não existe apenas em filmes experimentais. Ela não existe apenas em filmes como os filmes do Lynch ou de outros diretores experimentais. Eu posso pegar um filme do John Ford, por exemplo, que é tido como um grande diretor clássico, e assimilar os elementos sensoriais de um filme do Ford. O Ford, por exemplo, fazia algumas cenas de danças muito boas nos seus filmes. Não eram apenas cenas de danças, ele filmava aquilo com uma graciosidade que ia muito além da dimensão objetiva que aquilo tinha para a história do filme, ia muito além do simples significado daquilo para a narrativa. São cenas que, desde a forma como ele filma, até a maneira coreografada e delicada que os atores dançam, ou seja, na forma como o diretor usa os elementos expressivos do cinema, em tudo isso existe uma espécie de encanto, uma espécie de fascínio que não é tão fácil de explicar de forma objetiva. Uma relação muito sutil com os gestos, em como ele transforma aqueles acontecimentos em ações muito ritualizadas e muito minuciosas. Ações em que um gesto vai muito além do que ele simplesmente significa para a história do filme. Um gesto acaba transmitindo uma sensação muito maior. Ou nem precisa ser um gesto, pode ser uma fala, pode ser uma frase, pode ser o jeito que um ator articula essa frase. Tem uma cena muito boa no Forte Apache em que os homens estão indo para a batalha, as mulheres estão observando eles indo embora e uma delas fala: eu não consigo mais ver ele, tudo que eu vejo são as bandeiras. É uma frase muito simples, mas que possui uma sensação que vai muito além do seu significado para a história. Os homens desaparecem no horizonte e se transformam em bandeiras. É, na real, uma ideia bastante simbólica que fala sobre essa entrega dos homens ao seu país, essa entrega ao Estado, à nação, essa perda da individualização pela sua nação, que é vista como uma espécie de honra. E o próprio John Ford possui sentimentos ambíguos em relação a isso, porque ao mesmo tempo que o Ford é um cara nacionalista, um cara que crê naquela América mais pastoral e mais bucólica, nesse filme ele vai claramente criticar um certo fanatismo do homem branco, ou seja, a forma como ele usa essa frase do roteiro, o tom que essa mulher fala a frase, a expressão no rosto dela, o enquadramento da câmera. Tudo isso são elementos expressivos trabalhando em prol dessa ideia do homem perder a sua individualização. O Ford não está apenas filmando o roteiro, ele está fazendo isso, mas ao mesmo tempo ele está propondo ideias bastante sutis. Ele não está apenas ilustrando o roteiro, ele está construindo uma ideia de direção sobre isso. Está propondo sensações, está propondo um jogo de ambiguidades. Uma das coisas mais, na verdade, básicas sobre o cinema é que o cinema vai muito além de simplesmente contar uma história. E mesmo filmes que contam uma história, mesmo tais filmes estão propondo ideias a partir dos seus elementos expressivos. Não estão propondo apenas uma história, estão propondo ideias
a partir de experiências essencialmente audiovisuais. Porque se o cinema servisse só para contar uma história, ele seria uma espécie de subproduto da literatura, mas ele é muito mais do que isso. Ele possui uma especificidade audiovisual, ele possui uma natureza audiovisual que é só dele. Claro que alguns filmes apenas vão ilustrar história, mas os grandes filmes fazem muito mais do que isso. Os grandes diretores fazem muito mais do que isso. Um dos principais objetivos desse curso inteiro, dessa comunidade inteira, é a gente entender isso, entender como a gente pode identificar isso em um filme, entender como a gente pode fazer isso nos nossos próprios filmes, entender realmente toda a riqueza do cinema nesse ponto. Um pensamento mais do que essencial que a gente tem que ter em mente enquanto a gente assiste filmes, analisa filmes e faz filmes, é que a representação de um ato vai muito além do que aquele ato por si só significa. E o que eu quero dizer com isso? Tem uma frase do Marcel Martin, que está também nesse livro aqui, em que ele diz: ficamos mais comovidos com a representação que o filme nos oferece dos acontecimentos do que pelos próprios acontecimentos. Ou seja, uma dança em um filme do John Ford é mais do que uma dança. Ela representa um fascínio por uma tradição. Um homem passando a mão na cabeça da sua esposa em um filme do Fincher é mais do que isso. Esse gesto representa algo que toca apenas na superfície. O personagem toca apenas na cabeça da mulher, mas existe muita coisa por trás dessa superfície. Existe algo escondido por trás desse jogo de aparências. A coisa mais importante quando a gente for analisar qualquer elemento expressivo do cinema, seja a fotografia, a montagem, a atuação, o que for, é ter essa noção de que a maneira em que aquilo é articulado vai, de algum modo, ressignificar o acontecimento que está sendo filmado, vai trazer uma ambiguidade para esse acontecimento, vai trazer um fascínio, vai potencializar aquele acontecimento, vai produzir uma fotogenia. E o que é fotogenia? Fotogenia é a qualidade daquilo que é fotográfico, daquilo que é visual. Vários diretores, principalmente no início do cinema, defendiam que a fotogenia seria o elemento específico do cinema. A fotogenia seria esse elemento da imagem que representa muito mais do que o seu significado aparente ou objetivo. Por exemplo, se a gente pegar um close do rosto da Lillian Gish em um filme do Griffith, né? O Griffith foi um dos diretores que, ainda no início do cinema, melhor aperfeiçoou os elementos expressivos da linguagem. E o Griffith fazia closes muito fotogênicos dessa atriz. Closes em que, ao trabalhar elementos como a luz, o enquadramento e até a expressão do rosto da atriz, ao juntar tais elementos expressivos, ele conseguia passar uma sensação de fragilidade. Ele conseguia explorar as minuciosidades das expressões dessa atriz. O Griffith trabalhava com um diretor de fotografia muito bom chamado Billy Bitzer, que usava um foco mais sutil, usava uma luz difusa, que trabalhava com esse elemento sensorial da imagem muito bom, que concebia uma fotogenia muito especial. Então, quando a gente vê o rosto da Lillian Gish em um filme do Griffith,
a gente não está vendo apenas o rosto da personagem. A gente está diante de uma sensação, a gente está diante de uma imagem fotogênica que possui uma dimensão sensorial. E é essencial a gente buscar essa sensibilidade, a gente entender os elementos expressivos do cinema a partir dessa chave mais sensível. O pensamento mais essencial que eu quero passar aqui é que todos esses elementos expressivos do cinema são capazes de passar tanto ideias mais objetivas como ideias mais abstratas e sensoriais. E às vezes o filme faz isso ao mesmo tempo, ele lida com as duas dimensões de maneira mais ambígua e mais equilibrada, e às vezes a dimensão sensorial é maior. E isso depende tanto do filme como do olhar subjetivo do espectador em relação a esse filme. O Marcel Martin, esse teórico francês que eu comentei agora há pouco, também diz que toda imagem no cinema é mais ou menos simbólica. Um homem na tela pode ser um homem ou pode representar a humanidade inteira. O rosto da Lillian Gish pode ser só um rosto ou pode representar o sofrimento do mundo. E esse poder simbólico, ele é ativado na mente do espectador quando um filme oferece elementos expressivos ricos. Quando um filme trabalha bem com tais elementos, a mente do espectador vai trabalhar também. A sensibilidade do espectador vai se sensibilizar com aquilo. O 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Kubrick, talvez seja um dos maiores exemplos disso, desse poder do cinema, desse poder objetivo e, ao mesmo tempo, simbólico do cinema. É um filme que, a partir de um momento, segue esse homem, mostra ele de maneira bem objetiva. A própria decupagem do Kubrick é bastante objetiva, né? Ele usa planos muito fixos, tudo é muito bem composto, muito bem geométrico, mas, ao mesmo tempo, esse homem representa a busca de todos os homens por um sentido, pela origem do mundo. A ambiguidade do cinema torna isso possível, transforma um elemento da história em algo muito mais grandioso, em algo muito mais representativo. É importante lembrar que em todo esse movimento, em toda essa prática de olhar para um filme e perceber essa sensibilidade, existe uma atitude do espectador. Existe algo que aqui eu vou chamar de atitude estética. E o que é uma atitude estética? É você assimilar ideias, sentimentos e sensações ao se deparar com imagens, com sons, ao se deparar com experiências estéticas. Os grandes filmes sabem despertar essa atitude estética no espectador, porque o filme precisa saber despertar isso em você e levar você nessa viagem com ele. Para mim, pelo menos, o cinema é uma experiência mais passiva nesse ponto. Você vai sentir coisas vendo um filme, claro, e você vai articular uma atitude nessa sensibilidade, mas, antes de tudo, você vai se entregar para aquela obra e ver aonde aquela obra vai te levar. Você vai deixar aquela obra te levar para alguns lugares e tais lugares vão despertar sensações em você. A coisa mais gratificante de estudar cinema é que quanto mais a gente vai vendo filme, mais essa atitude estética vai se desenvolvendo. Quanto mais a gente se coloca diante de experiências estéticas, mais a nossa sensibilidade se desenvolve, mais a gente passa
a perceber a sutileza desses elementos expressivos da linguagem. A gente percebe a forma como a luz incidiu no close da Lillian Gish. A gente percebe a maneira que uma atriz de um filme do John Ford falou uma frase. A gente percebe a maneira solene em que os atores se movimentam em uma cena de dança em um filme do John Ford. A gente percebe a forma como o David Fincher repete o mesmo gesto no início e no fim do seu filme, em como isso possui uma atitude simbólica. A gente passar a perceber tais sutilezas é essencial tanto na nossa carreira artística, na nossa sensibilidade como artista, como realizador, como também na nossa visão como pesquisador ou crítico. É interessante perceber como isso realmente, com o tempo, vai evoluindo e vai se desenvolvendo. Uma prova da evolução dessa atitude estética é que existem vários filmes que a gente assistiu, por exemplo, quando era mais novo, e que naquela época a gente não curtia tanto, mas agora a gente curte mais. Ou existem alguns filmes que hoje você pode amar, mas que antes você achava meio chato. E por que isso acontece? Porque antes essa atitude estética não estava tão desenvolvida. Antes você pode ter sentido alguma coisa, mas você ainda não assimilava muito bem aquela sensação. Porque também tem outra coisa. Quando um filme é realmente bom, ele vai dialogar com você de qualquer forma. Mesmo que essa atitude estética não esteja ainda tão desenvolvida, você vai sentir alguma coisa. Eu lembro que quando eu tinha uns 13 anos, eu aluguei o VHS do Gritos e Sussurros do Bergman. E eu não entendi nada e achei boa parte do longa meio chato, mas muitas imagens específicas do filme me marcaram muito. Alguns momentos do filme me impactaram muito. Momentos e imagens que eu lembro até hoje. Eu tinha só 13 anos, mas ele é um filme tão bom que em alguma dimensão ele conseguiu dialogar comigo, ele conseguiu me impactar. E quanto mais você vai vendo o filme, mais essa atitude estética vai ficando complexa, mais ela vai ficando sutil. E isso é muito recompensador. Recompensador não de um jeito prepotente, do tipo, agora eu entendo os filmes de arte, agora eu gosto de Tarkovsky e de Bergman. Não é isso. É recompensador no sentido de que aquelas experiências estéticas passam a te dar um prazer mesmo, a te dar uma emoção, porque vários filmes despertam isso de maneira mais sutil. Se a gente pegar boa parte do cinema clássico japonês, por exemplo, os filmes do Ozu ou do Mizoguchi, por exemplo, a maneira que eles trabalham com os elementos expressivos do cinema, com o plano, a montagem, a atuação, é uma maneira completamente sutil. Então, consequentemente, a forma como esses filmes despertam a nossa atitude estética também é um pouco mais sutil. Não é tão apelativa, não é tão óbvia, não é tão evidente. Muitas vezes, em um filme do Ozu, essa atitude está na forma em como um personagem olha para o outro, na forma em como o personagem faz um gesto, na forma em como a Setsuko Hara sorri. A Setsuko Hara foi uma das maiores atrizes do cinema japonês e ela tinha esse sorriso muito característico, era um sorriso que parecia
uma máscara que escondia algo muito frágil, e através do sorriso da atriz, da forma como ela está enquadrada, do momento na montagem em que esse sorriso surge através desses elementos expressivos da linguagem, o Ozu desperta a nossa atitude estética de maneira muito sutil. Então, se a gente for resumir a ideia dessa aula, acho que está muito nessa questão de que, antes de analisar diretamente os elementos do cinema, a gente precisa ter essa atitude em mente, essa atitude de que um acontecimento, um ato, uma imagem no cinema é muito mais do que ela significa literalmente. E isso pode parecer um pensamento até meio óbvio, mas eu ainda acho que é um pensamento muito subestimado, eu ainda acho que tem muito estudante de cinema que está preocupado só em entender que movimento de câmera é esse, que tipo de enquadramento é esse, está preocupado com questões técnicas que, com certeza absoluta, são importantes e são essenciais, questões que eu vou tratar em outras aulas, mas esquece do principal, que é desenvolver cada vez mais a sua sensibilidade estética. Se você quer estudar o cinema, se você quer fazer cinema, você precisa pensar nisso antes de qualquer coisa. Porque mesmo a parte técnica vai estar submissa a isso. Se você quer fazer um filme, além do roteiro, você precisa de uma ideia de direção, você precisa saber que sensação você quer passar, que sentimento você quer passar, para aí sim usar uma técnica para alcançar aquilo e para saber qual é essa ideia, para saber qual é essa sensação que você, como diretor, quer passar. Para isso, você precisa desenvolver a sua sensibilidade, você precisa desenvolver a sua própria atitude estética, você precisa olhar para os elementos expressivos do cinema a partir dessa atitude. Esse livro do Marcel Martin, que eu comentei, que se chama A Linguagem Cinematográfica, ele toca tanto em questões mais técnicas, como também em questões um pouco mais sutis. Eu ainda vou comentar mais sobre esse livro, mas já fica essa indicação de ser uma obra também interessante para quem está começando, por ele tratar de questões mais elementares e mais essenciais da linguagem, mas ao mesmo tempo buscando essas pequenas complexidades e essas sutilezas. Mas, bom, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido esse conceito principal da aula. Até porque, antes de começar a tratar de aspectos mais técnicos ou mais específicos da linguagem, eu acho interessante a gente refletir sobre a nossa própria percepção da linguagem, sobre a nossa própria atitude estética. E por isso, eu quis fazer uma aula inteira dedicada a isso. Qualquer dúvida, comentem aqui embaixo e até a próxima aula.